Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e Mistério. Apresentação: Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Amigo irmão, irmã, estamos iniciando um novo mês de agosto. O início de um mês sempre nos traz esperanças, pois queremos viver este tempo que Deus nos concede da melhor forma possível, contando sempre com a graça dele. Neste dia 1º de agosto, segunda-feira, a Igreja celebra o dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Afonso nasceu na Itália no ano de 1696 e lá faleceu no ano de 1787. Ele se tornou advogado, mas abandonou a carreira de advogado e se tornou presbítero. E depois ele se tornou bispo, foi chamado pela Igreja a ser bispo. É um doutor da Igreja. Ele teve uma dedicação muito grande para com os pobres. Seu desejo de atender, olhar, acompanhar e evangelizar os pobres distinguiu-se por suas profundas e atraentes pregações sobre o Redentor. Jesus, Filho de Deus amado, o Redentor, é considerado o apóstolo do culto à Eucaristia. Ele escreveu várias obras. Dentre elas tem um manual de visita ao Santíssimo Sacramento. São orações diárias, uma para cada dia. Eu tenho este livrinho na minha casa. E fui seminarista redentorista. Ele foi fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, dos missionários redentoristas. E lá no seminário nós tínhamos este livrinho de adoração ao Santíssimo Sacramento. E ele, considerado então apóstolo do culto eucarístico e também da Virgem Maria, escreveu obras sobre Nossa Senhora. Ele, fundando a Congregação do Santíssimo Redentor dos Missionários Redentoristas, quis, de maneira especial, cuidar dos cabreiros, aqueles que cuidavam das cabras, ajudar aqueles homens humildes, pobres, que a seu exemplo ponhamos nossos dons a serviço do Evangelho. Deus chama para o encontro com o amor e a vida. O nosso Deus faz isto. Como? No seguimento de Jesus, no serviço e em comunhão com o seu próximo, particularmente o pobre e excluído, como fez Santo Afonso Maria de Ligório. E vale recordar que ao longo deste mês de agosto seremos tocados pelo tema da vocação. É o mês vocacional. A Igreja nos convida a aprofundarmos nossa consciência quanto à nossa vocação. Ninguém está neste mundo sem uma vocação. Que consciência temos da nossa vocação? Para assumirmos com maior compromisso e fidelidade no cumprimento da vontade do Pai. Na leitura dos Evangelhos, vemos Jesus em comunhão com o Pai, em sua simplicidade, convivendo com os discípulos no meio das multidões, dos empobrecidos. Esta presença amorosa pode ser bem percebida na leitura que hoje será proclamada em todas as celebrações da Eucaristia. Está em Mateus, no capítulo 14, versículos de 13 a 21. Ao saber da morte de João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, Herodes mandou matar João Batista. Então, ao saber desta morte, Jesus com os discípulos partiu para um lugar deserto. Contudo, uma multidão foi ao encontro dele.
quem era essa multidão, como era a situação daquelas pessoas. Ao olhar para aquelas pessoas, os carentes, os necessitados, Jesus, cheio de compaixão, tem uma atitude de dar atenção, tem a atitude de curar os que estavam doentes. O empenho de Jesus é o de restaurar-lhes a dignidade e a vida. Ao entardecer, os discípulos sugerem a Jesus que a multidão seja despedida. Assim estavam pensando, dadas as dificuldades de comprarem alimento para aquela multidão. Os discípulos querem se ver livres das multidões e acham que a solução para eles é comprar. Dai-lhes vós mesmos de comer, assim disse Jesus para os discípulos. Em lugar de comprar, a prática deve ser a de olhar com amor, partilhar. Jesus, abençoando os poucos pães e peixes que tinham, parte-os, e os discípulos partilham deste milagre com a multidão. Tocados por este gesto, com certeza todos se abriram à partilha, todos ficaram saciados. É uma educação que se deve ter, uma pedagogia que se deve ter para que partilhemos pão em todas as mesas. Não podemos negar que esta foi uma multiplicação dos pães, uma ação de Jesus, um milagre. A gente quer retirar este caráter de milagre, mas ali há uma ação divina. E todos aqueles que são tocados por Cristo se abrem ao milagre da partilha. Simplesmente fazer acontecer a partilha sem o toque divino fica algo distante do Senhor. Deixemos-nos ser tocados por Cristo. Na partilha se dá a abolição de uma sociedade escrava do mercado pela implantação de uma sociedade livre, justa e fraterna. Bonita a bênção de Jesus sobre os pães. A bênção de Jesus sobre os pães e os peixes significa redirecionar a Deus aquilo que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Significa esta bênção de Jesus sobre os pães e os peixes desvincular os bens da posse exclusiva de algumas pessoas para libertar o dom de Deus em sua criação, colocando-a ao usufruto de todos. A bênção de Deus, a bênção do Senhor, liberta também o coração, e a generosidade leva à partilha e à saciedade de todos. Todos podem comer, todos podem ficar satisfeitos, saciados. A partilha é a expressão do amor de Jesus. Eu penso que hoje Jesus está olhando para nós. Ele sabe que nós temos alguns pães, os peixes, ou seja, que nós temos dons. Nós podemos, com a sua graça, com sua bênção, ajudar. Tocados por Jesus, sejamos mãos estendidas, corações que se abrem, corações que amam e que acolhem. Que pela solidariedade, pela partilha com os irmãos empobrecidos, estejamos em comunhão com o próprio Jesus, fonte de vida para todos. Amigo irmão, amiga irmã, o nosso programa está chegando ao final. Eu espero poder encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, sede compassivo para com o vosso povo, e não falte vossa ajuda nesta vida aos que lutam pela vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.